Bom dia. Hoje vim tomar um café com vocês e vamos falar sobre um assunto um pouco complexo. Em Mateus capítulo 10, verso 16, Jesus está enviando ali os 70, de 2 em 2. Ele diz assim, sede pois... Não, minto. Ele começa assim. Estou vos enviando como ovelhas em meio a lobos. Então sedes astutos como uma serpente, mas sem malícia como umas pombas. Ou em outras traduções, sede simples como as pombas, porém prudentes como uma serpente. Quando ele fala isso, ele não está dizendo que ser prudente, né, ou ser bom como uma pomba é o sinônimo de ser besta, tá? E aqui eu quero desmistificar um pouco essas questões, porque é uma frase que me chama muita atenção e a gente tem a tendência a distorcer um pouco isso aqui. Olha só. Talvez em algum momento da sua vida você decidiu que ser como uma pomba é ser gentil, é ser doce o tempo todo, é ser sempre servil, é ser sempre aquele que merece ser reconhecido por ser bom demais, é a sua pureza. E talvez você analise esse texto e ache que você precise ter esse padrão de comportamento para trazer para a sua vida, porque nos foi ensinado romanticamente que nós devemos ser maravilhosamente perfeitos e agradáveis a todos. Mas então por que na outra parte do verso Jesus pede para que nós sejamos prudentes como a serpente? A serpente ela se camufla quando precisa para não ser atacada por um predador. E a serpente ela sabe revidar de maneira ardilosa quando ela precisa também. Quando ela tem que atacar, ela ataca. Quando ela tem que se defender, ela se defende. Quando ela tem que evadir, fugir de algum lugar, ela também é bem perspicaz. Então, peraí. Então, para nós sermos simples como uma pomba, será que a gente não está confundindo um pouco a bondade com estupidez, uma idiotice? Será que o ser bom não virou sinônimo de ser bobo? Será que ser pacífico não significa que a gente precisa, significa então que a gente precisa aceitar tudo como as coisas são? Acho que não. Porque passividade é uma característica de somente quem tem a capacidade de ser ávido quando preciso. Porque ser pacífico é diferente de ser pacifista. Você ser um homem pacífico significa que você tem poucas guerras em que você entra. Porém, contudo, entretanto, todavia, haja vista que ser pacífico também implica em você muitas vezes intervir em situações que são necessárias. E intervir às vezes até com a força. Intervir às vezes até com a sua firmeza, com a sua virilidade. No caso das mulheres, significa também intervir de uma maneira que o posicionamento dela delimita espaços, delimita ali acessos. Muitas vezes, a maneira mais ávida de você lidar com situações assim é você se retirando. E você só vai conseguir fazer isso se você observar os sinais. Sim, as pessoas dão sinais. Até os 12 anos de idade, o caráter de uma criança é formado. A personalidade de uma criança ela é formada até os 8. Então, o convívio com os pais ali vai imprimir nessa criança o tipo de traço de personalidade que ela vai desenvolver. Até os 12 anos de idade, essa criança já tem o caráter já formado, ela já vai saber o que é certo, o que é errado, o que é pernicioso, aquilo que é astucioso, aquilo que ela pode obter porque ela enganou, porque ela soube dissuadir ou persuadir as pessoas. Essa criança já vai saber passar até a perna nas pessoas, se ela quiser. Se ela tivesse sido mal instruída, talvez.
Então nós temos que saber identificar os sinais. E esses sinais, eles são carregados nas pessoas o tempo todo. A vida inteira nós lidamos com pessoas que nos dão sinais de quem elas são. E tem gente que só percebe isso quando é tarde demais. Quer ver um exemplo? Fuja daquelas pessoas más. Aquelas pessoas que só te procuram quando você é útil. Aquelas pessoas que só te procuram quando você tem alguma serventia. E isso é ser prudente. Você identificar que essa pessoa ela só lhe procura por uma finalidade específica e você ter a capacidade de falar assim, opa, obrigado, foi bom, mas aqui não. Então tem gente má, tem gente que má, tem gente que mente e tem gente que vai usar dessa sua bondade para poder usar isso contra você em algum momento. Tem pessoas que utilizam-se dos seus segredos, da sua intimidade, daquilo que você compartilhou com tanto carinho, abrindo o seu coração, se expondo até mesmo na sua vulnerabilidade, e elas vão utilizar-se disso para poder usar contra você no momento que lhes for conveniente. Tome cuidado. Infelizmente, existem pessoas assim à nossa volta. E é justamente esses sinais que você tem que estar apercebido. Porque senão você vai cair, cara. Você, moça, vai cair. Porque nós tendemos e nós aprendemos que sermos bons para as pessoas é estarmos sempre com o coração generoso, pronto para servir ao outro, pronto para estar fazendo tudo possível pelas pessoas. Ok? Seja gentil, seja generoso. Tenha compaixão pelo outro. Compaixão é você atentar quanto à necessidade ou miserabilidade de outras pessoas. Por isso que a Bíblia tantas vezes diz que Jesus teve compaixão do enfermo, compaixão das outras pessoas, compaixão daqueles que precisavam, daqueles que necessitavam. O negócio começou do nada ali. Mas olha só, vamos falar um pouco da prudência da serpente, tá? A prudência da serpente, muitas vezes, ela vai se dar. Por quê? Porque quando ela vai ser atacada, ela tem a capacidade de se camuflar. Ela tem a capacidade de conseguir sair pelo terreno nas vias mais improváveis. E ela tem a capacidade de ser letal quando ela precisa. Então, quando você se depara com situações em que você precisa de fato ser prudente como uma serpente, será que você não está sendo somente aquela pessoa que aceita todas as pancadas na cabeça até ser morta? Ou você está observando os sinais que as pessoas te dão? Será que você está conseguindo ser atenta ou atento aos trilhos, as migalhas de pão que as pessoas deixam para que você consiga perceber quem de fato elas são? Já parou para você pensar que as pessoas sempre dão sinais de quem elas são? Os relacionamentos fracassados que eu vivi, ou que você viveu, e todos nós já passamos por eles, você já parou para refletir que todas essas pessoas elas nos deixaram traços, sinais muito evidentes de quem elas de fato eram? Já parou para pensar nisso? As pessoas são quem elas são e elas dão sinais de quem elas são, cara. Não adianta a gente tentar correr disso, isso é uma realidade. Eu trabalho com comportamento humano há 5 anos, cara, é evidente o que a gente lida todos os dias. Olha, as pessoas vão tentar te usar, vão tentar te manipular, vão ter atitudes ali de conseguir obter vantagem sobre aquilo que você tem a oferecer. Deixa eu te falar uma coisa, a atitude mais inteligente que você pode ter diante de uma situação dessa é você se retirar desse ambiente. Se retirar. Sair desse ambiente hostil.
A melhor maneira de você ser tentado a oferecer um ataque em retaliação àquilo que você está recebendo como oferta de pessoas, muitas vezes será a maneira sutil e a mais útil é se retirar daquele ambiente. Se afastar de pessoas que lhe ofereçam hostilidade. Se afastar de pessoas que lhe ofereçam desrespeito. Se afastar de pessoas que lhe ofereçam desvalorização. Pô, José, mas isso é errado? Não, querido. Isso é autopreservação. Isso é inteligência. Quando Jesus diz para você ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente, é porque ele quer que você tenha um coração puro, sim, para que você não seja malicioso o tempo todo, mas que você seja ávido e prudente para você também saber o momento certo de se retirar. Não adianta você tentar ser a melhor pessoa do mundo para as pessoas enquanto você recebe delas o lixo delas. Para quem mora em Muriaé, nós temos aqui o departamento de saneamento básico da cidade que se chama Densur. Você trabalha no Densur, filho? Para ficar recebendo o lixo dos outros? Ou para ficar recolhendo o lixo dos outros? Para que as pessoas depositem o lixo delas em você? Você trabalha lá? Então, pare de receber, pare de ficar aceitando isso, cara. Só que você não muda, você sabe por quê que você não muda o seu jeito? Sabe por que você acha que é mais fácil ser pacífico, generoso, gentil, bonzinho o tempo todo? Porque você tem medo. Medo de parecer grosso, medo de que a sua recusa seja hostil às pessoas. Você tem medo de você se opor àquilo que lhe é oferecido, que é uma migalha, e que muitas vezes está sendo oferecido somente para obter algo em troca. É uma negociação. Vamos fazer uma permuta. Eu lhe ofereço migalhas de atenção, migalhas de afeto, e você me dá aquilo que eu preciso no momento que me é conveniente. Aí quando eu não precisar de você mais, você vai estar ali na minha gavetinha, porque eu sei como ter acesso a você. Será que você não já se colocou nessa situação várias vezes? Nossa, já dá para escrever um livro disso, quantas vezes que já fizeram isso comigo. Quantas vezes que as pessoas já me procuraram, porque naquele momento de crise que elas tinham, elas encontravam em mim um refúgio, um conselho, uma escuta. Problema nenhum. Cada um dá o que tem. Mas tem momentos que essas pessoas elas ultrapassam limites. Elas são desrespeitosas, elas falam coisas que não deveriam. Elas são agressivas. E você está aí aceitando isso tudo, aceitando o lixo de todo mundo. É o rapaz que te procura, que te manda mensagem somente quando ele está interessado, naquele sexo fácil, naquele envolvimento tranquilo, ele não tem nada melhor para fazer. É aquela moça que quando precisa de uma inflada no ego, tá sozinha, né? Ela precisa, não tem nada para fazer, ela vai lá e puxa papo com você, cara, para que ela se sinta bem. Poxa, tem alguém ali que eu sou bem quisto por ele. Já parou para você pensar nisso? Que tem pessoas que se utilizam dessas vias para poder manipular os outros, inflar o próprio ego, talvez, ou por maldade, para obter aquilo que buscam, saciar ali as suas vontades vazias, os seus relacionamentos efêmeros. Se for parar para pensar, cara, tá tudo muito difícil. Mas você tem medo de agir, porque você tem medo de ser julgado. E quem diz que ser julgado por uma atitude honesta está errado? Quem diz que ser julgado por uma atitude autêntica, íntegra, na sua totalidade, quem diz que isso está errado? Você está com medo de perder o amor de quem só te usa, ou só te procura quando é conveniente? Você vai se ferir, cara. Jesus nunca ensinou, nunca, eu me recuso a acreditar nisso. Jesus nunca ensinou que nós deveríamos ser feitos de idiota, ou aceitarmos ser feitos de idiota.
Muito pelo contrário, ele sempre nos ensinou a sermos inteligentes. Porque um coração limpo, uma mente limpa, tranquila, pacífica e prudente, ela se preserva dos abutres. E são os abutres os responsáveis por sempre ficar te rodeando. E eles atacam nos momentos em que você mais está vulnerável. Lembre-se, o início do versículo começa assim: eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Você acha mesmo que o lobo... Existe uma frase na filosofia, eu não vou lembrar agora quem é o autor. Existe uma frase na filosofia, se eu não me engano foi Maquiavel, que disse assim: o lobo não poupa o animal que manca. Preste atenção, eu vou repetir. O lobo não poupa animal que manca. Por quê? Ele se torna uma presa fácil. E tudo que ele quer é o mais fraco. Ele tem que se esforçar menos para poder se alimentar. Ele não vai procurar ali no meio de uma manada, por exemplo, aquele que é o mais rápido, mais ávido, mais forte, que vai lhe oferecer maior resistência, não. Ele vai procurar o doentinho, o fraquinho, aquele que nasceu de pouco. Os animais que caçam não respeitam os outros que mancam, que estão feridos. E no dia a dia, as pessoas são assim. Sabe quando é que isso vai mudar a sua vida? Sabe quando é que isso muda em você, na sua existência? O dia que as pessoas descobrirem que você tem a capacidade tanto de promover, de elevar, de colocar em lugar de destaque as pessoas que te respeitam, como também a capacidade de abater e retirar da sua vida aquelas pessoas que te desrespeitam. Aí sim essa pessoa começa a te respeitar. Quando ela percebe que você tem a capacidade tanto de promover quanto de retirar da sua vida as pessoas que não condizem com aquilo que você está buscando. Aí essa pessoa começa a te respeitar. Porque se você promove, bom demais a conta. Todo mundo tá bem. Mas quando essa pessoa te desrespeita e você tem a capacidade de retirá-la da sua vida, sem dor, sem pesar, tranquilidade, pleno, aí essa pessoa passa a te respeitar porque ela vai começar a ter receio. E Maquiavel, de novo, eu tô lendo muito Maquiavel, tá me vindo muitos flashes, né? Maquiavel dizia assim: é melhor ser temido do que ser amado. Porque quando você é temido, as pessoas não lhe usam, não lhe traem, não lhe enganam. Elas lhe oferecem respeito e respeitam o seu espaço. Mas quando você é somente amado, e se você está condicionado a somente estar com alguém por ser amado, no dia que essa pessoa lhe fizer raiva ou lhe oferecer qualquer coisa diferente disso, talvez aquele amor não seja suficiente para poder sustentar um comportamento idôneo, correto e íntegro. E cai muito numa pergunta que as pessoas me fazem, né? Nossa, José, mas fulano ama tanto o esposo, por que será que ela traiu ele? Nossa, mas o rapaz, ele ama tanto a família, por que será que ele traiu a esposa? Porque ele está com ela somente pelo sentimento. E se eu estou com você somente condicionado pelo que eu sinto, no momento em que eu deixar de sentir, eu quebro aquele elo. Nossa, eu amo muito a minha esposa, mas naquele dia aquela minha esposa me fez ali uma ofensa, me desrespeitou, foi hostil comigo. Aí o que eu faço? Eu quebro ali o padrão de comportamento que eu tinha com ela, que era somente vinculado ao amor que ela me oferecia, e passo a ter um comportamento totalmente contrário. Porque infelizmente eu estava sendo bom porque a única coisa que a outra pessoa me proporcionava era amor e não admiração e respeito. Sentimentos, gente, eles são flutuantes.
Paixão dura de 12 a 24 meses. O amor é a decisão de permanecer fiel mesmo quando as coisas não vão bem. Mas existem momentos que, infelizmente, as pessoas vão negociar isso porque somente são movidas pelo seu sistema límbico, né? Que é a busca incessante pela satisfação e pelo prazer pessoal. Voltando ao raciocínio. Se você não estabelecer limites claros, não terá quem te respeite. Tá? E você sabe por que a grande maioria dos relacionamentos interpessoais eles dão errado? Eu te falo. Porque você foi imprudente. A pessoa te deu todos os sinais de que daria errado e que não te respeitaria e você negligenciou. Você preferiu não observar. Você ignorou os sinais que aquela pessoa emitia. Sinais de desrespeito, sinais de descompromisso, sinais de falta de caráter, sinais como mentiras. Vou contar pra vocês um episódio que aconteceu comigo. Teve uma vez que eu saí com uma moça. Eu ainda morava em Viçosa, isso é bem antigo. Eu saí com uma moça depois de um domingo à noite da igreja. E nós sentamos na praça e a gente foi tomar um sorvete. Estávamos só conversando, só nos conhecendo. E naquele momento que a gente estava sentado ali, os pais dela ligaram para ela. E quando os pais dela ligaram para ela, ela falou assim: oi pai, tudo bem? Tudo bem, filho. Oi filho, o que foi? É porque... Onde você tá? Eu tô ainda na porta da igreja. E era mentira, nós já estávamos na porta do shopping e a gente estava tomando ali um sorvete, conversando de boa, estava só conhecendo a pessoa. Ali me deu um estalo. Eu falei, caraca. E ela falou isso pra ele e talvez ela nem percebeu o que aconteceu, né? E beleza, ali eu peguei aquele detalhe, segurei e passou ali a noite, tranquilo. Ela foi pra casa dela, fui pra minha, ficou tudo bem. E depois ela me mandou mensagem, falou assim: oi, você sumiu, a gente não conversou mais e tal. Eu falei assim: então fulana, quase que eu falei o nome da dita coxa. Então fulano, foi muito bacana a sua companhia, o momento que a gente teve ali, o nosso bate-papo foi muito legal, você foi muito agradável, mas eu decidi que eu não estou muito para isso agora, então eu preferi não sustentar uma conversa e um contato, sendo que eu não estava prontamente disposto a sustentar isso, a prosseguir com esse contato. Então eu preferi me retirar da situação. Peço que você entenda, é uma coisa minha, tá? Desculpa se eu te causei algum desconforto. Ela, não, tudo bem, José, tá tudo certo. Que bom, foi bacana sim, obrigado pela companhia. Falei, ótimo. Só que ela não sabe da minha conclusão. Eu parei, pensei, calculei, eu falei assim, cara, se essa mulher mente pro pai dela, mano, você acha que ela não vai mentir pra mim, mano? Você acha que ela não vai mentir pra mim, mano? Onde que eu sou melhor que o pai dela na vida dela? Onde que eu sou mais importante que o pai dela na vida dela? E às vezes a gente embarca em situações que a gente não percebe porque a gente negligencia os sinais. Eu estou te contando uma experiência minha, como também já aconteceu de que eu fui negligente e me ferrei. Entendeu? Então assim, cara, é muito real isso, cara. Tem momentos que a gente é prudente, tem momentos que a gente tá enlouquecido, cego, apaixonado, a gente se deixa levar. Mas eu vou te falar uma coisa, aquela experiência ali foi muito plausível para mim. Eu tô trazendo isso aqui para vocês, um mero compartilhamento. Mas é real. Todas as vezes que você ignorar os sinais que as pessoas emitem para você, seja num convívio de trabalho, familiar, de relacionamento, todas as vezes que você negligenciar os sinais de que essa pessoa não te respeita, você pode ter certeza que você vai pagar por isso.
E as pessoas dão sinais o tempo todo. Tome cuidado. Tome cuidado, porque às vezes a conta e o boleto pode ser caro demais. Então, se nós estamos indo como ovelhas em meio a tantos lobos que nós nos deparamos todos os dias, sede realmente simples como uma pomba, mas seja prudente como uma serpente. Beijo. Valeu, gente.